Bom dia, meus amigos do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Pela graça e misericórdia, eu estou aqui. Quero deixar os vídeos pequenos do Instagram, dos 5 minutos do TikTok. Não tenho gravado esse dia aqui no horário. Eu estou deitando para dormir. Um sono, corpo ruim, muita febre, muita. Não, febre eu não tive, mas o corpo ruim. Muita dor no corpo, por causa da gripe. E eu hoje estou aqui para a graça, misericórdia de Deus. No Facebook eu tenho, no YouTube eu tenho gravado. Eu tenho gravado no TikTok, no Instagram. Então é uma falha minha, mas sabe, quando a gente chega na idade assim, da juventude, né? Talvez vou ficar mais vulnerável para a gripe. E a gripe me pegou mesmo, sabe que tem. E eu estou aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus. Agradecendo a Deus por cada vida, cada um de vocês. São bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Eu peço a Deus todo dia por nossas vidas, pela nossa amizade. Vocês são a família que Deus colocou no meu caminho. Sou grato a Deus. Como é que vocês estão? Como é que está a família? Aqui está todo mundo bem, graças a Deus. Vamos começar? Pai, obrigado por mais um dia, pela noite de repouso. Obrigado, Senhor, pela luta, pelo deserto. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor que é infinito, Pai. Perdoa meu pecado, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância, que eu fiz e posso fazer que agrada ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um falho, sou pecador. Estou aqui confiado não, Pai, no meu merecimento. Eu não mereço, mas por misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 20, também de 2 Crônica, capítulo 19. Siga para exaltação, para consolo, para edificação. Siga feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmão, livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 20, diz assim: Bem-aventurado vós os que semeais sobre todas as águas. Bem-aventurado vós que semeais sobre as águas. Água é vida, água é renascer, água é lavagem de pecado, restauração, água é vida nova com Deus. E que enviais do pé do boi e do jumento, e que semeia água, e que envia o boi, o jumento, para trabalhar a terra, para plantar, para colher. Bem-aventurado você, sois vós quando no tempo certo planta, porque no tempo certo colhe. A água é vida. Semeais, que semeia a palavra do Senhor. Naquele tempo, não levava a palavra, não existia carro, ou era a pé ou sobre animais. Bem-aventurado. Você, mesmo não tendo muita condição, não tendo um veículo para se locomover, hoje está fácil, né? Mas semeia, leva a palavra. Nos hospitais, nos presídios, nas ruas. Sois bem-aventurados. Porque você está plantando uma semente na terra, que é a palavra do Senhor, né? Levando vida às pessoas. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 20. Vamos agora para o capítulo 19 do livro de 2 Crônicas. Nós vimos Josafá, o reinado próspero. Ontem nós vimos Josafá, que fez aliança com Acabe, o
que não agradou a Deus, aliás, que ele fez com Acabe, um rei ímpio, um rei idólatra, que não agradou o Senhor. Mas agora Josafá faz aliança com Josafá e sai a guerra com ele. Quando Acabe sai a guerra com ele. E no capítulo 19, Deus envia o profeta Jeú para repreender Josafá. Deus tem, sabendo o coração de Josafá, conhecendo a diferença dele com os outros reis, mas que ele, pela fraqueza, ou não, você aí não sabe com a intenção, ele faz aliança com um homem que não foi agradecido. Então ele manda o profeta repreender Josafá. Diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro de Josafá. Ele disse: devias tu ajudar ao ímpio a amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Deus, você sabe as coisas certas. Você sabe o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Mas para a gente agradar o homem, a gente faz aliança, ajuda. A ira de Deus vem sobre nós. Quando a gente ajuda uma pessoa que não é do agrado do Senhor, tem as pessoas que agradam e as pessoas que não agradam. E Acabe era um rei que não agradou o Senhor. Em momento algum da vida dele agradou o Senhor. Então, a aliança que Deus faz, Josafá faz, Deus estava com Josafá, livrou Josafá, ele guerreou e voltou em paz para sua casa. Mas Deus repreende. Então a ira do Senhor, por causa dessa falta de vigilância de Josafá, ela virá sobre Josafá, sobre o reinado dele, sobre a casa dele, sobre tudo. Para ele entender. Muitas vezes acontece na nossa vida, não sabemos por quê. Até questionamos Deus. Mas é por causa das nossas falhas. Nós deixamos de fazer o que agrada ao Senhor para fazer o que agrada a nossa carne, agrada ao homem. Versículo 5. Boas coisas por todos se acharem em ti, porque tiraste o posto da terra e preparaste o teu coração para buscar Deus. Habitando, pois, Josafá em Jerusalém, e visitou o povo dele, Beceba até a montanha de Efraim, fazendo que tornasse ao Senhor seu Deus. Ele, com toda a coisa que ele fez de errado, mas ele continuou perseverando em seguir o Senhor. Ele visitou as cidades, para que estava afastado do Senhor, para que ele voltasse novamente ao caminho do Senhor, para que ele não permanecesse desviado. São as boas coisas que Josafá fez. Muitas vezes, você é um homem temente a uma mulher temente a Deus, mas por um momento se afasta, mas você continua, persevera em sabe seu erro, persevera em procurar consertar o seu erro. Então é necessário você continuar levando a semente, a água da vida, para as pessoas que estão afastadas, que estão seguindo o caminho errado. Isso não quer dizer que tira a sua culpa, não, você continua culpado. Mas pela sua obra, Deus tira, volta ao que ele tentou fazer com você. Ele tira a ira dele, o castigo é de ti. Mas para todo erro tem a consequência, como você me tem falado. Todo pecado tem a consequência. Então, mas Josafá, ele procurou consertar tudo. Agora ele começa a continuar. E estabeleceu juízo na terra, em toda a cidade fortificada, de cidade em cidade. E disse ao juiz:
Vide o que fazer, porque não julgai da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco quando julgar. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei, porque não há Senhor nosso Deus. Não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. É o que nós vemos hoje nos juízes que estão aí para julgar as causas. Eles fazem a diferença entre o grande e o pequeno. Muitas vezes a causa ela é ganha em favor do grande, aceitam suborno, faz acepção de pessoas. E Deus, meu Deus, o teu Deus é nosso. Ele não aceita suborno. E essa determinou o juiz. Essa determinação é para nós no dia de hoje. Juiz que julga causas, que não aceita suborno, que não faz acepção de pessoas. Porque para Deus não há diferença entre ricos e pobres, entre grandes e não há, entre patrões e empregados. Deus todos têm o mesmo peso. O que nós vemos hoje, as causas que é levado a juízo, na maioria das vezes, o pequeno perde. Não porque Deus não está no negócio, mas o homem aceita o suborno. O homem se vende por causa do dinheiro, ele esquece da lei, esquece do mandamento do Senhor. E nós vemos, muitas vezes, o pequeno sendo desprezado em favor do grande. Nunca é o contrário, sempre. O grande leva melhor. E por incrível que pareça, até no dia de hoje, quando você vai no julgamento, você vê testemunha, a Bíblia está ali, está naquele local. Você põe a mão em cima da Bíblia e jura. Quando você jura em cima da Bíblia, você está jurando pelo Senhor. Falar somente a verdade. E muitas vezes, aquele que veio para ser testemunha, induzido pelo advogado, pela empresa de trabalho, ele dá testemunho contra o fraco e dá favor do grande. O que nós vemos, né? O problema não está só no que está nele, a maioria está nele. Está no advogado, está no que no testemunho. Porque Deus falou, não dê falso testemunho, não jurei. Também. Então o engano está em todo homem. Eu fui testemunha 2 vezes. A primeira vez eu nunca tinha sido. Na empresa que eu trabalhava, fui testemunha. Foi eu e um rapaz, e ele também estava com muito medo, que era a primeira vez. E ali eu comecei a orar a Deus e pedi a ele que ele resolvesse lá, que não precisava da gente testemunhar. E nós ficamos ali conversando, apreensivos. De repente a porta abriu, eu falei, vai ser um de nós. E eu creio que vai ser eu, que eu sou mais tempo na empresa. Aí o rapaz saiu e falou, vocês podem ir embora, não precisa de testemunha não. Porque já resolveu aqui. Não precisa de testemunha. Eu estava ali confiado que o Senhor queria resolver a causa sem testemunho. Porque o que o advogado pôs na nossa boca não era tudo o contrário. Mas eles lá fizeram resolver lá entre eles mesmo, um acordo, e o rapaz aceitou o que tinha sido. Na segunda vez eu já estava sem medo. Eu estava mais firme na fé. Falei, eu não posso mentir. Eu não vou prejudicar nem empresa, nem rapaz. E foi assim. Falei logo que tem que falar. O rapaz perdeu. Levou a empresa aí que perdeu. Mas ele tinha outra doença, não precisou. O advogado ficou irritado comigo.
da empresa também falou que eu atrapalhei a empresa, não ajudei em nada. Mas aí o advogado falou, mas ele não ajudou nenhum nem outro. Mas aí ele tinha que ajudar a empresa, não é? Eu não tinha que ajudar a empresa é rica. Mas o rapaz que levou a empresa à justiça também estava errado. É tudo pela verdade. Então, hoje, o juiz julga assim, pelo maior, pelo suborno. E nós vemos que está na Bíblia, lá no começo, já acontecia isso. Nós vamos ver o profeta, se eu não me engano, Abacuque falando, Senhor, a lei afrouxou. O povo anda de qualquer maneira. O povo não obedece mais a tua palavra. Desde os tempos antigos, irmão. E não é coisa para a gente escandalizar, porque Deus nos deixou prevenido que para essas coisas. No versículo 10 e 11 fala assim: em toda a diferença que vier a vós, de vós, vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatuto e juízo, a demonstrar que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha a grande ira sobre vós, nem sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Aqui é a causa do juiz, julgar honestamente, e também do testemunho, para que não venha grande ira sobre nós. Eis que a Maria são sacerdote, onde ele dirá sobre nós, em todo negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, a casa de Davi, em todo negócio do rei. Também os oficiais de Levita estão perante vós responsáveis por e fazer o Senhor será com vós. Deus está todo tempo. É só esforçar, fazer o que é certo, fazer o que é direito. E Deus está conosco. Deus está com o bom, Ele nunca está com o mal. E muitas vezes nós tememos ao homem deixando de acreditar nessa palavra. Mas Deus está com o certo. Deus nunca está com o errado. Nós temos que aprender isso e não temer o homem, a inimizade. Muitas vezes a inimizade era melhor que a amizade. Nós tememos o homem porque nós vemos todo dia e deixamos de temer ao Senhor. Porque nós sabemos que está julgando, que está nos vendo, mas nós não vemos. Temos que ter cautela no nosso pensamento, nossa atitude. 2 Crônicas 19. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, mais um vídeo. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe teus filhos, tuas filhas. Cuida, Pai, de nós, Pai. Ajuda-nos a fortalecer cada dia mais no Senhor. Para a glória do teu santo nome, amém. Irmão, uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, de alegria e paz. Um abraço, irmão nosso.